Nosso bom dia a todos. Começamos a gravar agora, mas já iniciamos aqui há alguns minutos. Eu dei aqui já as boas-vindas para todos e também ao irmão Sérgio, que ele faz parte da equipe do irmão Alcênio, né? Ele faz palestras sobre os momentos a sós com Cristo. Ele está falando lá do Peru. Ele tem uma profissão, ele vai contar um pouquinho, mas o irmão Sérgio vai fazer a oração. Ele vai dar agora o bom dia também dele, e em seguida vamos cantar aqui, e em seguida ter a oração por ele também, onde depois da oração, viu, irmão Sérgio, já vai ficar com o primeiro bloco contigo. Pode falar. Bom dia, irmãos, tudo bem? Não sei se dá para escutar corretamente lá no Brasil, estamos bem longe. Daqui para São Paulo, mais ou menos, dá quase 6.000 e poucos quilômetros. Para o Rio de Janeiro, imagino que deve ser um pouquinho a mais. Peraí, São Paulo ou Peru? De Lima, a cidade onde eu moro, para São Paulo, dá 6.500 quase. 6.500. Para o Rio, mais 400 e pouco. É por aí. Então, eu fiz aquela viagem de carro. Eu levei meu carrinho de São Paulo para Lima, quando estava voltando de São Paulo, mas já vou contar a história da minha vida. Olha, irmãos, estou muito contente de estar junto com vocês essa manhã. Aqui no Peru são apenas as 4 horas da manhã. Essa semana a gente teve muitas vigílias e foram de crescimento espiritual. Teria muitas coisas para contar, na verdade, porque tem muita coisa que aconteceu nessa semana. Mas vamos iniciar com uma oração para que o Espírito Santo possa dirigir esse momento de testemunho. Vamos a baixar as cabeças para orar. Pai nosso que estás nos céus, muito obrigado porque o Senhor está nos dando mais um dia. Esse dia é muito especial porque é o dia sábado. Queremos te entregar nossa vida, nossos pensamentos, nossas atividades desse dia. Queremos estar pertinho do Senhor, que o Senhor possa nos levar ao entendimento, Senhor, da Tua Palavra. Aqui no nosso país ainda não conseguimos voltar para a igreja, eu não sei lá se eles já estão indo para a igreja. Se for assim, que Deus possa abençoar o pregador, que a mensagem que for dada hoje seja de crescimento para cada um dos membros da igreja. Amém. Pai Santo, temos muitas petições provavelmente na nossa cabeça, temos muitas coisas que estão passando pela nossa cabeça nesse momento. E queremos te entregar nesse momento tudo aquilo que está nos atrapalhando, esse momento de comunhão contigo. Amém. Queremos estar, Pai, só apenas com o pensamento disposto a ouvir tua voz. Fica conosco nesse momento especial, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão Sérgio, eu vou propor ao grupo que a gente, em vez do hino, já entre contigo agora. Mas antes, deixa eu te apresentar. As igrejas aqui fecharam, mas já abriram todas. Mas mesmo fechadas, a irmã Eneida, que o irmão vê aí na tela, ela na piscina da casa dela, em março, já foi batizada. Amém. Mesmo com a igreja, ela é médica, 70 anos, mas continua ativa, praticando a medicina, e se entregou a Jesus através das orações. A irmã Marileide, que abriu aqui o programa, minha secretária, foi batizada também em março, viu? Ex-freira. E ela que discipula a irmã Eneida, e junto com a Solange faz essa dupla de oração do ID. Temos o Daniel aqui, ele é da Bahia, e ele é minha dupla de oração. E ele não só está intercedendo e recebendo oração todo dia, oramos juntos, mas ele já está levando a mãe dele, que vai batizar dia 24 de outubro. E a mãe já está entrando no tanque com outro discípulo, que é agora a Ingrid, a sobrinha dela, ela já vai ser batizada já levando alguém. Amém. Que é nascer no reino de Deus como missionário. E a Solange também foi batizada. Deixa eu lembrar aqui se tem alguém mais. Irmão Sérgio está levando a irmã, está aqui conosco, irmão Sérgio. A Regina, logo, logo, viu? Vai entrar. O Duílio foi batizado agora recente e ele já mencionou que vai levar agora o irmão. Se eu não me engano, Duílio, vai ser amanhã o batismo do seu irmão, não é isso, Duílio? Se quiser abrir seu áudio, fique à vontade.
Bom dia a todos. Vai ser hoje, às 11 horas, pastor. Amém. Então, irmão Sérgio, o grupo, obrigado, Duílio. O Uau. grupo aqui faz a dupla de oração porque ele quer o poder do Espírito para levar pessoas, para testemunhar. E a pessoa já entra, o Duílio entrou no ID, já está com a dupla, já está levando. E Duílio, agora o seu irmão tem que ser engajado para poder buscar o Espírito Santo, conhecer os momentos a sós com Cristo para ganhar mais almas. E assim a chuva serôdia vai cair, viu, irmão Sérgio? Eu só queria apresentar rapidamente, se eu esqueci de alguém, parece que no bate-papo alguém aqui mencionou que vai ter mais batismos hoje. O irmão Paulo Sérgio, irmã Doranei, parabéns, irmã Doranei. Mande a foto para colocarmos no grupo. Então, essa é a nossa celebração todos os sábados, viu, irmão Sérgio? Reunirmos aqui, é um pequeno grupo. É diferente lá dos cultos, viu, irmão Mário? Aqui não tem nem aquela fórmula, mas aqui a gente conta a bênção. E a bênção são pessoas batizadas. Hoje vai ter batismo aqui também, pastor, na igreja. São 2 almas hoje também. Amém. Manda as fotos, irmão Mário. Contigo, irmão Sérgio. Pode falar então agora um pouco do seu testemunho. Bom dia, meus irmãos, novamente. Eu fico muito feliz quando a gente ensina os momentos a sós com Cristo. Eu sou filho de missionário, meu pai trabalhou na obra, se aposentou há mais ou menos uns 5 anos atrás, mas eu vi como ele levava a obra muito a sério. Ele iniciou aqui no nosso país 3 missões, depois uma associação, e ele sempre estava focado na missão. Por isso que meu sonho sempre foi pregar sobre missão. E Deus tem os planos dele que são diferentes aos nossos, e ele nos levou justamente por esse caminho diferenciado. Eu gostaria de contar um pouco o meu testemunho em 2 partes. Nessa primeira parte eu vou contar como que eu era antes de conhecer os momentos a sós com Cristo, e no próximo bloco o que Deus fez para mudar minha vida depois de conhecer os momentos a sós. Essa semana vocês vão ter a possibilidade de conhecer junto a Keila os momentos a sós com Cristo. Eu nasci num lar adventista. Aos 11 anos tomei a decisão por Jesus, me batizei. Meu pai fez que eu fizesse o estudo bíblico antes de tomar a decisão por Jesus. Foi uma experiência muito linda, até agora me lembro do batismo. Foram se passando os anos, fui para a escola, o colegial, logo fui para a faculdade. Meu pai queria que eu estudasse uma faculdade, eu queria estudar outra. Ele queria que eu me tornasse engenheiro, minha mãe queria que eu me tornasse pastor, e eu queria ser dentista. O sonho começou justamente quando minha irmã começou a colocar os aparelhos na boca. Eu fui para acompanhar ele e fiquei tão grata de conhecer o dentista. Gostava das coisinhas pequenininhas que tinha. E falei, não, eu quero ser dentista. Ninguém na família era dentista. Eu falei para meu pai, eu quero ser dentista. Ele falou, filho, mas não tem ninguém na família. Por isso, vamos fazer o primeiro. E foi passando o tempo, fui para fazer a odontologia numa faculdade no Adventista. E como que quando você está num lugar onde não tem muita influência adventista, você vai perdendo os valores. Foi se passando o tempo e aconteceu algo muito interessante. Justamente essa noite, antes de dormir, falei com Deus que eu deveria contar para vocês. E eu acredito que essa experiência vai servir muito para muitas pessoas. Os propósitos de Deus sempre vão ser mais importantes que os nossos propósitos. Naquela época eu estava com 23 anos, estava na faculdade, estava no terceiro ano da faculdade, e aconteceu uma coisa muito interessante. Terminei o terceiro ano e perdi 2 matérias da faculdade justamente pelo sábado. Tinha aulas nos sábados e tinha que fazer práticas aos sábados. E eu não ia para a faculdade, eu pedia para transferir, mas os professores não queriam transferir. Perdi as 2 matérias. Isso significava ter mais 1 ano na faculdade. Não eram 5 anos, agora teria que ser 6 anos. E falei, não dá. Uns amigos não gostaram
das atitudes dos professores, e eles mudaram para outra faculdade. E eles falaram para mim, olha, nessa outra faculdade você consegue fazer todas as matérias, ainda aquelas que você está devendo, juntas com aquelas que você levaria no quarto ano da faculdade. Falei, se for assim, eu vou para lá. Eu fui para aquela faculdade, perguntei na direção se era realmente assim, e eles falaram que era assim. Então mudei, tirei meus documentos, fui para aquela faculdade, comecei a fazer a faculdade. Após 3 meses, o Ministério da Educação chega naquela faculdade, tinha chegado mais ou menos uns 30 coreanos da Coreia para fazer odontologia. Eles eram técnicos dentais, e eles tinham começado a fazer já o terceiro ano, sem ter feito os 2 primeiros anos. E o que fez o Ministério? Ele fechou a faculdade e eu fiquei no ar. Falei, e agora o que eu faço? Meu pai, quando soube que estava se acontecendo, falou, filho, não tem mais dinheiro para você. O que você fez? E nesse momento, como que caiu o mundo. Falei, e agora o que eu faço? Bom, vamos ter que trabalhar. Tive que voltar para meu país, eu sou peruano. Voltamos para Lima. Meu pai estava voltando de um congresso no Canadá, da igreja, de Toronto para Lima. E chegando em Lima, eles perderam os passaportes. Eles perderam os vistos dos Estados Unidos e do Canadá. Meu pai falou, olha, eu estou indo para a embaixada para fazer o visto americano. Por que você não vai comigo, faz o visto e você vai para os Estados Unidos para trabalhar? Então, os 3 fomos para a embaixada dos Estados Unidos. Chegamos lá e eu via a maioria das pessoas com um monte de documentos para mostrar no que eles trabalhavam, como que eles se solventavam. E nós chegamos sem nada. Entramos, fizemos as fileiras para as entrevistas e chegamos até o local onde teríamos que ser entrevistados. Quando chegamos no local, a pessoa que estava na frente falou, olha, você é de maior? Falei, sim, eu sou de maior. Então, você vai ter que passar sozinho. Teus pais, eles passam primeiro e depois você passa. Eles passaram, pegaram os passaportes, como já eles tinham o visto, somente seria recolocado o visto para eles. Depois me chama aquela moça para me entrevistar, falou, olha, cadê teus documentos? Falei, que documentos? Os que você tem que trazer para demonstrar em que você trabalha. Falei, eu não trabalho. Como que você não trabalha? Quantos anos você tem? Tenho 23. O que você faz? Estou na faculdade. O que você está estudando? Odontologia. Em que lugar você está estudando? Estudo fora do país. Cadê a certidão de que você está estudando? Eu não trouxe. E então, para que você veio para cá? Falei, olha, na verdade é assim, meus pais querem que eu faça o visto, então eu vim para fazer o visto. Ele começou a rir naquele momento. Olha, você é a primeira pessoa que chega aqui sem saber o que você precisa trazer. Falei, desculpa, mas na verdade não imaginava que tinha que trazer documentos ou coisas. Pensei que era só vir e fazer uma entrevista. E começaram os milagres, os milagres. Aquela mulher olhou para mim e falou, olha, você precisa trazer apenas um documento. Traga a certidão que você está estudando na faculdade. Então, naquela época, minha irmã fazia também a faculdade, ela estava fazendo medicina. Liguei para ela estudava ainda na outra faculdade. Falei, olha, eu preciso de uma certidão de estudos para poder fazer o visto para ir para os Estados Unidos. Ela foi para a faculdade e falou, olha, na nossa faculdade você não pode fazer, por fato que você já levou todos os documentos para a outra faculdade. Então, eu falei, vai para aquela outra faculdade e pede para eles. Ela foi para outra faculdade e ela falou, olha, o Ministério da Educação não está permitindo fazer nenhum tipo de documento. E agora o que eu faço? Aquela moça me deu uma semana para trazer aquele documento. Voltei depois de uma semana, fiz aquela fileira grandona, cheguei novamente para falar com ela. Quando eu cheguei,
para falar com ela. Falei, olha, sabe, você me pediu certidão de estudos, mas eu não consegui. Como que você não conseguiu? Falei, na verdade, é assim, eu estou longe, não tem como me comunicar. Eu falei com minha irmã falou que não tinha como. E ela começou agora a me olhar sério. Falou, olha, e como você vai me demonstrar que você é estudante? Eu peguei meu passaporte e comecei a virar folha atrás folha. E mostrei para ele. E falei, olha, aqui está o visto do primeiro ano, aqui está o visto do segundo ano, aqui está o visto do terceiro ano. E ele começou a rir. Falei, então faça o seguinte, sai daqui da embaixada, procura onde xerocar, xeroca e traz para mim. Eu saí da embaixada, imagina uma embaixada gigante tem aqui no Peru, é muito grande aquela embaixada. Entram mais ou menos umas mil pessoas. Saí, fiz o xerox, voltei novamente, entreguei o xerox para ela e ela pegou meu passaporte e falou, daqui uma semana você volta. Eu voltei depois de uma semana e quando eu peguei o passaporte tinha um visto por 10 anos. Primeiro milagre. Naquele momento meus pais falaram, olha, vamos a comprar já a passagem. Começamos a procurar. E agora, para onde que eu vou? Para que lugar dos Estados Unidos? Não tínhamos família lá. Meus pais tinham alguns amigos, então eles começaram a ligar para todo mundo para ver quem me acolhia na casa deles para começar a trabalhar. E teve um amigo deles que me acolheu lá em Boston, Massachusetts. Então, agora comprar passagem. Começamos a procurar a passagem, mas a passagem está muito cara. E tirar dinheiro já na hora para comprar e já sair estava bem mais difícil. Começamos a orar. Depois de uma semana, consegui uma passagem de Lima até Miami por $100. Eu sei que para vocês vai ser uma coisa meio difícil de entender, mas apenas $100, mais ou menos uns R$ 600, que não era nada, era absolutamente nada. E de lá a gente pegou uma outra passagem de Miami para Boston, mas tinha que passar por Washington e outro estado a mais e depois chegar lá em Boston. Conseguimos comprar uma passagem muito barata, já tinha a passagem. Eu não falo nada de inglês, até agora não aprendi a falar inglês, eu não sei, eu não tenho o dom de línguas, já meu português é terrível. E depois fizemos a viagem, cheguei em Miami, tinha escutado que era o mesmo horário de Lima, então não seria difícil para fazer a troca de aviões. Me falaram que lá o pessoal fala espanhol também, então não seria difícil. Cheguei lá, levei minhas bagagens para deixar no local onde tinha que deixar a bagagem e fiquei olhando o aeroporto. Fiquei assim, cismado de como que estava, mas esqueci de um segundo milagre. Quando eu cheguei em Miami, a polícia me parou e falaram para você está entrando para quê? Eu poderia falar para eles que estava entrando para trabalhar. Então, estava bem complicado falar que eu estava entrando para trabalhar. Falei, olha, vou visitar uma tia. E a mulher que estava me entrevistando para entrar falou, olha, eu sei que você está entrando para trabalhar. E eu falei, sim, eu estou entrando para trabalhar. O que você faz? Eu sou estudante de odontologia. E o que aconteceu? Estou precisando de dinheiro para estudar. E ela falou, quando que começa a sua faculdade? Em fevereiro. Estamos em setembro. Ela falou, vou te dar um visto por 6 meses. Mas você tem que se comprometer em voltar para seu país. Eu falei, sim, eu vou voltar. Não pretendo ficar. Estou no terceiro ano. Não posso deixar minha faculdade agora. E ela deixou entrar. Já estando no aeroporto agora, esse foi o segundo milagre. Estando no aeroporto, eu não verifiquei o horário, deixei as malas prontas para sair para Boston, esperei uma hora a mais. Quando eu cheguei para a porta de entrada, eu leio aí que meu voo já tinha saído. Falei, não pode acontecer uma coisa dessas. Voltei para
local onde tinha deixado as malas e falou, olha, seu avô já saiu, minhas malas já foram. E naquela hora, falei, e agora o que eu faço? E eu falei com a encarregada, e ela tinha um sotaque, ela falava espanhol, mas com um sotaque muito carregado de português. Falei, essa mulher fala português. Comecei agora a tentar falar com ele em português. Falei, desculpa, mas eu não tinha verificado os horários, não tinha visto que aqui estava com uma hora a mais. E ela gostou do jeito de tentar esclarecer, falando uma língua que não era a minha. E ela falou, olha, que legal, você tentando falar minha língua. Olha, eu vou te dar uma passagem. Eu tinha que voar em Continental Airlines, que é uma linha americana, fazendo todo aquele percurso de 3 estados. E ela pegou e me deu uma passagem por American, de Boston até, de Miami até Boston, direto. Falou, olha, você tem que correr, tem 45 minutos para chegar na porta de embarque e você está indo já. Terceiro milagre. Quando eu cheguei em Boston, a pessoa que tinha que me pegar não estava mais. O pessoal lá trabalha de dia, de noite, com esse sonho americano. Não tinha mais ninguém. Tive que ligar para a pessoa, falou, olha, não tem como te pegar agora, voltei para o trabalho, só vou te pegar amanhã. Então você vai ter que dormir lá no aeroporto. Fiquei no aeroporto, no dia seguinte ele me pegou muito cedo. Chegamos em casa e ele pergunta, o que você sabe fazer? Falei, olha, já fiz algumas coisas aí. Mas você gostaria de trabalhar fazendo o quê? Olha, se eu conseguiria aqui nos Estados Unidos trabalhar auxiliando algum dentista, seria a melhor coisa. Então fomos a procurar muitos dentistas. E todos pediam um visto, não? Um visto para ficar lá nos Estados Unidos. Eu estava com um visto de turismo apenas. Então não dava. A segunda opção, a corportagem. Falei, olha, já corportei no Brasil, então acho que dá para ir para a corportagem. Ele falou, você fala inglês? Falei, não falo nada de inglês. Então não dá. Vamos a fazer alguma coisa manual. O que você sabe fazer? Já pintei alguma vez uma casa. Então vamos lá, vamos a procurar um irmão que tem um negócio que trabalha justamente com pintura. E fomos procurar ele. Ele me complementou e falou, olha, tua mão é muito suave. O que você faz? Falei, olha, eu estudo odontologia, mas você não faz nada mais? Eu falei, olha, quando está na faculdade, nos proibiram fazer outras coisas mais duras, porque senão nossas mãos ficam muito carregadas, muito pesadas. E quando estamos trabalhando com o paciente sente aquela mão pesada. Então, a mão tem que ser leve para conseguir trabalhar com o paciente. É por essa razão que eu não faço alguns esportes e cuido muito dessas mãos. E ele começou a rir. Ele falou, eu tenho minha filha que também faz odontologia lá no Peru. E com isso, ficamos lá trabalhando com ele. E ele falou assim, olha, mas você vai trabalhar também aos sábados. Falei, não posso trabalhar aos sábados. Você não é adventista? Ele falou, eu sou, mas você vai ter que trabalhar aos sábados. Falei, olha, não posso. Não, ainda que for que você vai ir e vai ficar olhando. Tá bom, falei, eu vou ficar olhando, vou ficar orando por vocês, tá certo? Falei, tá, vamos. Ele me levou o sábado, quando chegamos no local, ele pegou, me deu uns CDs e umas revistas. Naquela época ainda se utilizava o CD. E falou, olha, teu trabalho é começar a subir nesses prédios e começar a bater. Procura os nomes de pessoas que estejam escritos em espanhol e você vai começar a ver se alguém já visitou ele, então você dá um CD. Se ninguém visitou ele, você vai deixar uma revista. Você vai fazer agora o trabalho missionário, porta por porta. Eu vou ser sincero, eu nunca tinha feito trabalho missionário apenas na corportagem, mas dessa maneira nunca tinha feito. Então começamos a fazer o trabalho missionário, porta por porta, procurando hispanos para deixar aquelas revistas. E aconteceu uma coisa que eu fiquei impressionado. Cheguei a bater uma porta
e saiu uma criança de mais ou menos 10 a 11 anos. E ele falou para mim, estava te aguardando. Eu fiquei olhando para ele e falei, desculpa, o que você falou? Estava te aguardando. Eu falei, não, não pode ser. Eu cheguei há poucos dias aqui para os Estados Unidos. Pois é, eu tinha sonhado com você que você viria para me ensinar a palavra de Deus. Irmãos, nesse momento, veio como se fosse um filme. A perda das duas matérias, ter que trancar a faculdade, ir a fazer o visto, a maneira como passei na Receita Federal lá nos Estados Unidos, a perda do avião, a maneira como eu tinha chegado lá, o trabalho que Deus tinha escolhido para mim, e esse momento especial quando eu cheguei àquela pessoa. Eu acredito que já falei muito, mas é o suficiente. Os planos de Deus são incríveis. Os planos de Deus simplesmente nos leva a mostrar que temos um plano especial. Cada um tem uma missão. Aí onde nós estamos, temos uma missão. E essa missão vai ser completada se nós damos aquele passo da fé para ir e fazer a obra que Deus quer para a nossa vida. Aquela família conheceu a palavra de Deus, eles começaram a ir para a igreja, e após mais ou menos 4 meses eu tive que voltar já para o Peru, perdi o contato com eles, mas tenho certeza que eu verei eles lá no céu. Deus quer nos utilizar na missão. E muitas vezes a gente não consegue entender. Naquela época ainda não entendia muito, porque não tinha um contato com Deus como deveria ser. Mas nesse segundo bloco contarei o que aconteceu com minha vida. Pastor. Amém. Amém. Louvado seja Deus. E eu confesso para vocês que a minha vontade é que fosse uma vigília agora, viu? Para que pudéssemos ouvir toda a história completa. E quando conversamos ao telefone, meu irmão Sérgio, nós conversamos um pouco mais de 1 hora, quase 1 hora e meia ou mais, não lembro. Mas é muito testemunho que nós trocamos, porque eu vi na sua história um pouco da minha história. E como eu lhe mencionei quando conversávamos, esse Deus quer tornar o seu povo como missionários. E ele vem trazendo algumas coisas, alguns toques, algumas questões para que você perceba o quanto ele te ama. E nesse bloco aqui do nosso grupo, nós temos o bloco em que abrimos a Bíblia, e hoje nós vamos fazer bem resumido, eu mesmo vou ler o texto, e nós vamos ter os 5 minutos de oração e vamos direto para o irmão Sérgio contar a segunda parte. Eu quero ouvir você. Ele ainda não tinha me contado essa parte. Então, abra a sua Bíblia em Jeremias 31, no versículo 3. E esse é o texto que nós vamos mencionar agora. Pastor Jefferson está aqui conosco. Obrigado, pastor, por tua presença. Então, abra em Jeremias 31, 3, por gentileza. Vou deixar a tela dessa forma e aqui diz o texto. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo: com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade te atraí. Hoje eu estive falando com o pastor Jefferson a respeito de não entristecer ao Espírito Santo. E eu já contei o meu testemunho, vou gravar, o Sérgio me pediu para contar também, de quanto tempo eu demorei para aceitar me tornar um pastor. Como que nós somos resistentes, o caminho, e ele vai atraindo, ele vai mostrando bondades. Pastor Adolfino, que bom, pastor, que está aqui conosco. Então, nós vamos dar aqui 3 minutos para você dizer o que esse texto diz. Eu sei que dá 3 minutos, alguém vai querer contar já a sua experiência em 30 minutos. Mas, queridos, o que esse texto diz para você? Quem quer ser o primeiro a dizer por que esse amor eterno, esse amor que não acaba, como ele te atraiu, como ele te atrai, como ele te coloca realmente nos trilhos, como você tem percebido esse amor de Deus na sua vida.
Pois não, irmã Andréia. Irmã Andréia é da Bolívia, né, irmã Andréia? A irmã é No, de boliviana. Colômbia, não me troquei, Colômbia, eu sempre troco, me perdoe. Colômbia, que bom. Pode falar, irmã Andréia. pastor, eu acho não, tenho certeza que esse amor de Cristo, ele faz toda a diferença em nossas vidas. Ele faz tudo. Quando nós reconhecemos que ele é tudo, que ele é a nossa vida, que ele é a nosso respirar, que ele é o único que nós precisamos, não tem como mudar a perspectiva da vida. Nós temos que ele nos atrai realmente. Quando realmente nós consideramos que esse amor, eu me lembro quando assim, coitinho, eu cheguei aqui ao Brasil, cheguei em uma situação bastante difícil. Eu cheguei praticamente fora da igreja, com um cargo de consciência, meu coração muito grande, meu filho se me estava perdendo. Eu sentia que eu ia morrer e que meu filho não ia ver no céu. Me lembro tanto que eu orava ao Senhor e eu sempre me lembrava dessa história do filho pródigo. Sempre me lembrava e dizia, Senhor, eu tenho que voltar, eu tenho que voltar. E eu sempre lembrava, e era um chamado muito forte. Eu à igreja, porque eu nunca parei de ir à igreja, mesmo estar fazendo as coisas erradas. E todas as vezes que eu ia à igreja, era como se o sermão fosse especificamente para mim todo sábado. Não havia outro sermão que fosse para outra pessoa, todo sermão era para mim. E agora eu lembro dessas coisas e você com o versículo pensar, é o amor de Cristo nos contrai. Verdade. Não tem como você, quando você deixa que o Espírito Santo trabalhe em tua vida, não tem como sair e viver uma vida sem Deus em sua vida. Quando o Espírito Santo, você deixa que o Espírito Santo toque sua vida, não tem como. Aí pessoas que falam assim, eu não posso, eu não consigo, eu não sinto. Nós temos que sentir esse amor de Cristo. Acho que nós devemos nos permitir sentir o amor de Cristo. Verdade. Obrigado, irmã Andréia. E eu nem vou abrir mais, porque esse texto fala muito. Cada um de nós temos uma história agora, um testemunho. Mas nós vamos ter o nosso momento de intercessão. E eu vou pedir nesse momento, se for possível, que o pastor Jefferson e o pastor Adolfino, como a gente ora em duplas todos os dias, vou pedir que vocês dois aqui aceitem o desafio de clamar a Deus para que os nossos olhos se abram e consigamos ser testemunhas de Jesus. Fique à vontade, se puderem ajoelhar. Nós vamos ter essas duas orações pedindo a Deus, Senhor, estamos aqui para te adorar, te louvar, se entregar. Queremos ser tuas testemunhas. Haja que os nossos olhos vejam esses milagres, não só na vida do Dr. Sérgio, mas na nossa vida. O Senhor vem cuidando de detalhes. E que Deus cuide do Jonatas, viu, pastor? Continuamos orando, cuide da sua filha também, pastor Adolfo. Deus cuida da gente, cuida da minha família, cuida de todos, que nós vejamos esse amor. Fique à vontade, se quiser fechar o vídeo, mas vamos ter essas duas orações, se possível, ajoelhadas. Quem faz primeiro aqui, pastor Pode Edson? fazer, pastor Jefferson, e depois o pastor Adolfo. Ok. Oremos então, irmãos. Pai grandioso, Deus misericordioso, nós te louvamos pelo dom da vida. Te louvamos pelo dom da vida, pelo teu cuidado, pela forma maravilhosa em que o Senhor apresenta dia após dia a tua misericórdia para com cada um dos seus filhos. Senhor Deus, a cada dia, a cada instante, estamos contemplando o teu amor, a tua misericórdia sobre cada um dos teus filhos. Verdade, Senhor. Sobre aqueles, Senhor Deus, que estão buscando ao Senhor e têm recebido percepções maiores do teu amor, da tua misericórdia, da tua salvação. Ó Pai querido, quantos testemunhos extraordinários. Quanto podemos contemplar o teu cuidado para cada um dos seus filhos. Verdade. Não apenas os testemunhos que foram colocados aqui, apresentados hoje, quer seja no culto, lá em Camaçari, quer seja em Amaralina, em Salvador,
no Rio, ou em qualquer, no Peru, na Colômbia, ou em qualquer outro lugar, nesse exato momento existem filhas do Senhor, espalhados pelo planeta, que reconhecem que tu és Deus, que tu és misericordioso. E nós que estamos aqui agora, nesse culto de clamor pelo Espírito Santo, reconhecemos que sem ti nós não somos e nem podemos nada. Por isso, Senhor Deus, não queremos simplesmente abrir a porta do nosso coração. Nós queremos escancarar as portas do coração e convidar o Espírito Santo para entrar, para nos transformar, para nos fazer enxergar o plano da salvação, enxergarmos a Jesus, enxergarmos ao Pai e sermos transformados hoje. Porque a Bíblia nos diz que precisamos do batismo diário do Espírito Santo. E queremos ser batizados hoje. Porque amanhã nós vamos pediremos amanhã. Mas hoje queremos estar cheios da tua graça, para que com grande poder, com grande misericórdia, com grande amor pelos nossos irmãos, possamos proclamar o teu evangelho. Possamos, acima de tudo, mostrar o que o Senhor tem feito na nossa vida. Que eu possa mostrar o que o Senhor tem feito na minha vida. A transformação diária, os pecados perdoados, a misericórdia para com os meus filhos, a misericórdia para com as minhas ovelhinhas que o Senhor me deu para cuidar, a minha igreja, que na verdade é a igreja do Senhor. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado porque os seus filhos e filhas estão aqui para receber também esse poder. Amém. Que o Senhor esteja conosco nesse sábado, nesse dia, que é um dia de vitórias, porque estando com Cristo, estando contigo, cheios do Espírito, não tem como não ser vitorioso. Aliás, pelo teu poder nós somos mais que vencedores. E é por isso que nós te oramos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Querido Deus, querido Pai, nós estamos aqui diante do Senhor novamente para clamar. Porque sabemos, ó Pai, que o Senhor é o único que tem a seidade, ou seja, aquele que existe independente de qualquer força, de qualquer outra necessidade, de qualquer coisa. Existe independente. E por isso é eterno. Um Deus que é eterno, e por ser eterno é todo-poderoso, é onisciente e é onipresente também. Louvado seja o Senhor. E por isso, ó Pai, o Senhor sabe muito bem o que vai no coração de cada um de nós, o que nós estamos precisando, o que nossos anseios, os nossos problemas, as nossas mágoas, as nossas mazelas, aquilo que necessitamos ser curado, ó Pai, que o Senhor precisa curar em nossa vida, seja no âmbito físico, seja no âmbito espiritual, seja no âmbito emocional. O Senhor conhece tudo, ó Pai. E pedimos nesse momento que o Senhor toque a nossa vida. Que o Senhor toque, ó Pai, o nosso ser. E que possamos sentir o Teu amor nos envolvendo. O Teu amor, ó Pai, mostrando o nosso valor. E que nesse momento sintamos que somos realmente príncipes e princesas em Cristo Jesus. O Senhor sabe, ó Pai, esse período tem sido um período crítico. Várias famílias têm sido bombardeadas com os ataques do inimigo. Os adolescentes têm sido bombardeados, ó Pai, com a mídia, com tudo que vem sido colocado através de séries e outras coisas mais, uma nova conduta, como os valores têm mudado, ó Pai, o certo se tornado errado e o errado se tornado certo na mente desses adolescentes e de muitos adultos também.
Pedimos, ó Pai, que nesse momento o Senhor dê o discernimento à nossa família, a cada um, aos adolescentes, aos adultos, para que possamos continuar ainda mantendo os teus princípios firmes. Amém. Teus princípios claros. Amém. Querido Pai, também eu quero colocar os agradecimentos. Somos gratos porque estamos vivos. O Senhor deu mais uma oportunidade, mais um dia para sermos testemunhas do Senhor. Amém. Muito obrigado, ó Pai. Também eu agora, pessoalmente, agradeço por minha saúde, pela saúde da minha família. Amém. Pela tua ação, ó Pai, que o Senhor fez e tem feito, principalmente com a minha filha. Obrigado, Senhor. Venho pedir que o Senhor esteja também comigo nos exames que eu vou fazer ainda e que tudo dê certo, tudo dê da melhor maneira possível também. E também acompanhe todas as pessoas que estão aqui nos seus problemas e suas necessidades. Eu te peço isso. Continue abençoando esse ministério, abençoando o pastor Edson, que continue, ó Pai, com os braços erguidos, sendo sustentados por cada um de nós, intercedendo para que possamos continuar vencendo também pela graça de Deus. Amém. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, irmãos. Graças a Deus. Amém, amém. Graças a Deus. Queridos, estamos agora para um segundo bloco. Vou passar a palavra direto ao irmão Sérgio e queria apenas mencionar para você que o irmão Sérgio, ele faz parte da equipe dos Momentos a Sós. Do irmão Sérgio, falei que estaria conosco aqui e confesso que eu errei. Eu falei para ela que mandaria o link para ela também e eu esqueci de mandar o link. Acabei de lembrar que esqueci de mandar o link para a Keila entrar conosco. Ela mandou um abraço e ela vai estar na quarta-feira iniciando os Momentos a Sós e eu aqui com alegria e tristeza. Ainda temos 12 vagas para os Momentos a Sós. Então, quem aqui no grupo ainda não está, me procure em particular, que nós vamos conversar. Mas vamos direto, então, ao Dr. Sérgio na segunda parte, pois ele hoje faz parte da equipe dos Momentos a Sós, tem a convicção de que Deus tem um ministério para ele, e ele contou a parte de como foi difícil fazer odontologia, mas quando Deus tem planos, doutor Sérgio, os planos de Deus são melhores. Que bom que ele te atraiu contigo mais uma vez a palavra. Depois que eu voltei dos Estados Unidos, eu terminei a faculdade. Terminando a faculdade, nós voltamos para nosso país. Eu vou tentar resumir a história, porque essa história, pelo menos, dá para fazer umas 5 ou 6 horas de tantos milagres. E voltando para nosso país, meu pai falou, olha, você tem que começar a trabalhar. Falei, pai, eu gostaria de fazer a pós-graduação. Estava namorando com a filha de um pastor naquela época, e esse pastor foi para o Brasil e fez um convênio com a Unisa, a Universidade de Santo Amaro, em São Paulo. Ele voltou com novidades para a gente e decidimos, junto com minha noiva, ir para o Brasil para fazer agora a pós-graduação. Mas o problema é que estávamos sem dinheiro. Mas Deus estava encaminhando agora a rota pela qual a gente teria que chegar naquele destino final. Acortando a história, o dono da Unisa naquela época, o irmão Milton Afonso, deu umas vagas para a gente estudar de graça. Fizemos a especialização, terminamos a especialização. Minha esposa demorou um pouquinho mais. A pós-graduação dela demorou 5 anos, a minha foram apenas 2 anos. Eu comecei a trabalhar lá em São Paulo. Nós ficamos próximos da Unasp, no Capão Redondo. E lá eu conheci o culto da mata. O culto da mata, que é um culto muito especial para quem conhece. A gente vai para orar aos domingos de madrugada para fazer pedidos. Eu acredito que Deus sempre tem
muitas pessoas que procuram ele de diferentes maneiras. E naquela época eu não conhecia ainda Jesus, ia apenas a pedir e agradecer. E cheguei lá e fiz um pedido diferente. Já tinha a minha primeira filha, falei, Senhor, eu não sou feliz. Eu estou sentindo um vazio existencial que está me matando há muitos anos. Não estou sendo feliz. Eu imaginava que a felicidade seria produto de ter dinheiro no bolso, de ter uma estabilidade econômica, de ter um trabalho fixo. Essa era a ideia deste ser. Então, num dia que a gente foi para o culto da mata, uma irmã da igreja falou, olha, tem seleção para o PCF e o NASP. Por que você não faz a seleção? Falei, olha, vamos fazer a seleção. Desculpa que está acabando aqui a bateria, vou ligar um pouquinho. Pronto. E fui para fazer a seleção, sem saber o que daria a seleção. Fui para o primeiro processo, ver como que fazer a prova no dia seguinte. Eu não tinha estudado nada, mas passei a prova, logo fomos para a dinâmica com mais pessoas para ver se conseguia trabalhar em equipe. Logo fomos para a entrevista pessoal e terminou a seleção. Éramos 500 pessoas para 21 vagas. Se passou uma semana, segunda semana saíram os resultados. Eu vi na listagem dos 500 colocados, a primeira folha era 20 pessoas. Comecei a ler de cima para baixo. Não estava meu nome e falei, olha, senhor, foi legal porque serviu para aprender alguma coisa mais. Virei a página e meu nome era o número 21. Eu não estava acreditando, na verdade, o que Deus estava fazendo, mas entramos para trabalhar no PCF UNASP. Trabalhei 8 anos lá no PCF UNASP. Não foi fácil. É muito difícil lidar com pessoas, trabalhar com pessoas. E depois do 5º ano eu queria sair, estava ficando doente já, não era mais feliz, o dinheiro não estava trazendo felicidade para mim. Naquela época a gente ganhava, estou falando há 8 anos, 10 anos atrás, uns 20 mil reais por mês, mas eu não era feliz. Conseguia ir viajar para onde eu quiser, mas eu não era feliz. Podia comprar o carro na hora, mas não era feliz. Eu tentei comprar a casa ali em São Paulo, não consegui comprar. E sempre vinha a pergunta, que mais fazer para conseguir ser feliz? Estava na igreja, tinha cargo na igreja, ajudávamos na construção de igrejas, ajudei um teologando a fazer a faculdade, mas fazia de tudo, mas não era feliz, não conseguia ser feliz. Um dia o médico do trabalho me ligou e falou, olha, você precisa passar aqui. Quando eu passei lá na sala dele, ele falou, olha, você está doente, você precisa passar no cardiologista urgentemente. Eu fui para passar no cardiologista, ele pediu uma bateria de exames para ver como que estava. Ele descobriu que estava aos 35 anos, com a pressão alta, estava com colesterol muito alto, estava com sobrepeso, tinha ganhado quase 11 quilos no período que eu comecei a trabalhar, porque eu estava tentando procurar a felicidade e para isso tentar preencher todos os meus espaços com reuniões, comilonas, saídas, viagens, mas nada me dava felicidade. Tentei ajudar nas feiras de saúde, aos domingos na igreja, e não só isso, os irmãos evangélicos também agora me procuravam para ajudar também aos domingos com eles, então todos os domingos sempre fazia caridade. E na tentativa entrei no PCF para conseguir ajudar aquelas pessoas que... Mas nada disso me dava felicidade, nada. Quando passei no cardiologista, ele falou que estava próximo a ter um infarto de coração. Eu me lembrei de um caso de um paciente meu que tinha morto há muito pouco tempo atrás.
Ele estava com 25 ou 27 anos, ele tinha infartado também, pelo fato que ele não estava tratando aquela hipertensão. E eu fiquei muito assustado, porque pensei, olha, meus filhos e minha esposa vão ficar sozinhos. E naquela época, o médico falou assim para mim: o que você prefere fazer? Mudar o seu estilo de vida ou tomar medicamentos? Eu falei para ele, gostaria de mudar meu estilo de vida. Então ele falou, é simples, você vai ter que sair uma vez por dia, 30 minutos a caminhar. E eu falo, irmãos, que Deus me alcançou não do lado espiritual, Ele me alcançou do lado do exercício físico. Agora eu gosto de compartilhar muito com as pessoas também os 8 remédios naturais, porque é um estilo de vida agora dessa pessoa que está aqui na frente. Comecei a caminhar e aconteceram coisas maravilhosas. Quando eu voltava do trabalho para casa, pelo geral eu pegava todos os problemas que tinha no posto de saúde e arrebentava em casa, tratava mal meus filhos, minha esposa. Porque você tem que tirar tudo aquilo que você está acumulando. Não tem como você guardar. Mas depois que eu comecei a sair do trabalho e ir para caminhar os 30 minutos, começaram a passar coisas interessantes. Eu chegava em casa cansado, feliz da vida, tranquilo. Numa dessas caminhadas encontrei uma veinha de 65 anos correndo. E aquela mulher se cruzou na frente minha e falou, olha, você é tão novo caminhando, eu te vejo todos os dias aqui caminhando, por que você não corre? Olha, estou com 65 anos. E eu fiquei envergonhado, na verdade. Mas eu estava gordinho ainda naquela época. Então, toda vez que ela passava na frente, eu começava a correr para ela não me parar e começar a falar. E foi o primeiro quilômetro, o segundo quilômetro, o terceiro quilômetro, quarto quilômetro, quinto quilômetro, sexto quilômetro. Eu conseguia fazer 6 quilômetros em 30 minutos. E comecei a perder agora mais peso, mais rapidamente. Um domingo nós tínhamos um churrasco da igreja e aconteceu uma coisa diferente. Esse dia, falei, caramba, o que estou fazendo com minha vida? Eu sou adventista, eu tenho lido o livro, não sei como se fala em português, Regime Alimentício, não sei se é assim, o Conselho sobre Regime Alimentar. Sobre o regime alimentar. Isso mesmo, ok? Então, falei, eu sei dos princípios. Naquele dia, falei para os irmãos, falei, essa é a última vez que eu como carne, daqui para frente eu vou parar com a carne de vez. Nunca mais voltei para comer carne. E ali que começaram as grandes mudanças. Com isso que estou falando, por favor, eu peço que me perdoem, mas não é para todos. Cada um tem que ter sua própria experiência com Cristo, tá? Essa é uma experiência muito pessoal. Muitas das vezes que eu falo isso, tem pessoas que não gostam e peço desculpas de verdade. Mas é uma experiência muito pessoal. Não com isso você precisa mudar a tua alimentação. A alimentação não dá salvação, não esqueça disso. Você pode comer carne até o final da tua vida e ser salvo sem problema. Tá? Essa foi minha experiência pessoal. E logo disso começaram a acontecer coisas miraculosas. O Senhor começou agora a falar. Comecei a passar por uma experiência diferente. Comecei a acreditar agora mais em Deus. Comecei agora a procurar mais a Deus. Em 6 meses, quando voltei para o médico, eu tinha perdido quase 11 quilos. Estava muito mais magro. E cheguei no médico e ele falou para mim, o que você fez? E falei para ele, fiz apenas aquilo que você falou. Não, você não fez aquilo só. Com caminhada você não perde tanto peso. E eu falei, na verdade não foi assim. Peço desculpas para você. Eu sou adventista do 7º dia, mas eu não cumpri os princípios que nós temos na igreja. Simplesmente levei à prática aquilo que a gente prega. Apenas isso.
E ele falou, olha, continua com teu estilo de vida que você vai viver muitos anos. De lá para cá já se passaram 8 anos. E Deus tem feito muitas coisas. O 2015, eu escutei uma voz diferente que falava que estava na hora de voltar para minha terra. Eu falei, isso não pode ser certo. Estou no melhor momento da minha carreira como dentista, tenho um bom salário, estou muito bem de vida. Voltar para lá seria voltar novamente a não ter nada. Mas falei, olha, e se for Deus que está mandando, o que eu faço? Naquele momento eu fiz uma oração, falei, Senhor, se for assim, se você está falando, então me mostra que aquilo que eu estou sentindo é verdade. E pedi para Deus, Ele responder essa pergunta minha de uma maneira muito simples. Pedi que me tirassem do trabalho, pagando todos os anos de compensação pelos anos de serviço. Não me lembro como se fala mais em português, essa palavra também, a compensação por anos de serviço. Negócio que fui para falar com o meu chefe, e meu chefe falou, como que é? FGTS. Bom, o FGTS também, mas é um pago que você recebe depois de que você sai do trabalho. Não é somente o FGTS, você tem Indenização. Rescisão. Rescisão, mas indenização. é indenização. Indenização. Eu precisava daquela indenização para justamente começar de novo a minha vida. E fui para falar com o meu chefe e ele falou, olha, não tem como. A prefeitura repassa o dinheiro e vai para vocês e não tem nada. Se passaram 3 meses, eu estava tranquilo, na paz. Falei, não, isso foi coisa da minha cabeça. Deu 3 meses, a UNASP, complicada pelo fato que a prefeitura estava pedindo para eles saírem de apenas administrar postos de saúde, passassem a administrar as UPAs, que teriam que trabalhar aos sábados, eles decidiram sair da parceria. Naquela saída da parceria com a Prefeitura de São Paulo, então entra um novo parceiro, que era, aí não me lembro agora o nome deles, mas nós teríamos que passar diretamente para outra empresa. Quem ganhava menos, se ganharia mais na outra empresa, passava direto. Quem ganhava igual, passava direto. E quem ganhava mais na UNASP, ganharia menos na outra empresa, receberia justamente aquela indenização. Imagino que vocês já sabem o que aconteceu. Eu recebi a indenização e falei, Senhor, estamos na metade do ano, minha filha está no 3º ano da escola, deixa que ela termine esse ano e depois eu voltarei para o Peru. Se fim do aquele ano, fomos para falar com o gerente, falei, olha, estou apresentando minha renúncia, estou saindo. Ele falou, olha, está havendo uma crise muito grande aqui no Brasil. Eu acredito que a decisão que você está tomando está muito errada. Falei, olha, só quero que você saiba que eu estou saindo, nada mais. Ele falou, olha, se você precisar que eu transfira você para outra unidade, só peça. Mas não saia assim, porque você vai ter problemas depois. Ele não entendia o que passava no coração. Saí, nós viajamos para o Peru, a gente fez aquela viagem no meu carro, desde São Paulo até Lima, foi uma experiência maravilhosa, 6.500 quilômetros de viagem, uma semana dirigindo, um momento especial para estar com a família, sem saber o que Deus teria para a gente. Chegamos para o Peru, vou encurtar a história, se passaram mais ou menos 2 anos, e nos convidaram para conhecer os momentos a sós com Cristo, num projeto missionário. Deus tinha feito um milagre antes disso. Nós fomos para o projeto missionário e lá conheci os momentos a sós com Cristo. Eu encontrei com aquele Jesus que eu não conhecia.
se eu teria conhecido ele antes, minha vida teria sido diferente. Mas eu falo igual que Paulo, ou Paulo, que Saulo. Ele tinha que ter um encontro com Deus. Eu precisava ter um encontro com ele. Ele me levou para chegar até Cusco, a cidade onde foi feito esse trabalho missionário. Keila foi a pessoa que me ensinou justamente os momentos a sós com Cristo. E no momento da vigília, Deus se manifestou de uma maneira incrível. Mostrou que Ele tinha algo especial para a minha vida. E que muitas coisas mudariam na minha vida depois disso. Ele começou agora assim a preencher aquele vazio existencial que tinha na minha vida. Eu tinha um Jesus muito distante. Eu não conhecia a pessoa de Jesus como uma pessoa pessoal que estivesse vivendo na minha existência. Era uma pessoa superficial. Eu seguia apenas uma religião, mas eu não tinha a pessoa de Jesus. E quando encontrei esse Jesus, ele mudou absolutamente todo. Então eu fiz aquela pergunta, não? Senhor, o que você quer que eu faça? Eu me lembro que a gente foi para Machu Picchu junto com meus filhos. Subimos lá. Eu gostava muito de passear, de viajar, mas naquele momento, toda aquela beleza não passava mais na minha cabeça. Naquele momento eu sentia muito pesar no meu coração pelo fato que eu estava utilizando de uma maneira errada o dinheiro que Deus tinha nos dado. Entendi que os planos de Deus eram muito diferentes daqueles que eu tinha feito. Daí para frente eu teria que ser muito mais cuidadoso com o dinheiro que Deus estava nos dando, que não poderia gastar apenas em vaidades da vida. O plano dele teria que ser diferente a tudo aquilo que eu tinha feito. Uns anos antes eu tinha começado uma equipe de corrida, pensando que Deus queria que eu ajudasse ele na missão, justamente com uma equipe de corrida, mas ele mostrou que não era esse o caminho. Comecei agora a viver os momentos a sós com Cristo de maneira pessoal, muito mais profunda. Falei, Senhor, a Keila contou muitas experiências pessoais. Eu conheci o grupo de missionários que também viviam os momentos a sós com Cristo, que tinham experiências muito lindas. E eu me sentia um perdido, na verdade, com pessoas que viviam muito intensamente o relacionamento com Jesus. E falei, Senhor, se tudo isto é certo, então me mostrem na vida de outras pessoas e faça que eu consiga ter uma experiência pessoal como eles têm. Eu quero também viver as mesmas experiências. Quero passar por experiências que mudem essa minha vida. Eu fui para tomar banho a última sexta que estávamos lá no projeto. E Deus falou por meio de uma música. Foi uma mensagem muito perfeita. Você que se sente pequeno, entregue seu caminho ao Senhor e vai aí a música. E Deus começou agora a fazer seu trabalho. Voltando para Lima, nós estávamos mais ou menos a 1.300 quilômetros da cidade de Lima. Começaram a acontecer agora os primeiros milagres. Meu carro furou o pneu. Estava a 24 quilômetros ainda do local onde poderia fazer o reparo do pneu. Não tinha o gato para trocar o pneu. A gente começou a descer com muito mais rapidez. Chegamos até o local e quando o borracheiro tirou o pneu, falou, olha, de onde que você vem? Eu falei, mais ou menos uns 24 quilômetros para cima, na montanha. E ele falou, você é cristão? Eu falei, sou. Quando ele mostrou o pneu tinha um buraco desse tamanho. Ele falou, sou teu anjo que te trouxe até aqui. Foi o primeiro milagre que eu vi depois de começar a viver essa experiência com Cristo. Chegamos no consultório, chegamos aqui em casa. Eu não tinha pacientes marcados na agenda.
Após uma semana eu teria que pagar o aluguel. Falei, Senhor, estou te conhecendo, não tenho pacientes, preciso pagar o aluguel. E agora é contigo. A nossa agenda se encheu muito rapidamente. Numa semana deu para pagar o aluguel, deu para todos os gastos. E começamos agora a viver um milagre tras outro. No sábado fui para pregar numa igreja, estava pregando, e o Senhor, enquanto eu pregava, ele falava, olha, fala com a secretária da igreja e fala que você vai pagar o forro do teto. Eu falava, Senhor, mas eu não tenho dinheiro, de onde você quer que eu pague? Ele falava, olha, vai falar com a secretária. Falei, olha, está certo, eu vou falar com ela, mas deixa eu pregar, porque não estou conseguindo falar com você e falar com a igreja. Terminei de pregar, fui para procurar a secretária e falei, olha, eu vou pagar o forro do teto. Ele falou, olha, não sabe quanto tempo nós estamos orando por isso. Que lindo que nasceu do seu coração. E dentro da minha cabeça, falei, não nasceu dentro do meu coração. Isso não é meu desejo, eu não tenho dinheiro. E falou, quando que você quer dar o dinheiro? Falei, olha, não sei, mas primeiro eu faço o orçamento. Ela fez o orçamento. Na quarta-feira ela foi para o consultório. Falei, olha, tem uma pessoa que se dispôs para fazer a mão de obra, você somente precisa pagar os materiais. Falei, que bom, é a metade de preço agora. Mas o valor era alto, era quase, em reais, teria uns 3.500 reais. Eu não tinha dinheiro no bolso. Falou ela, quando que vou pegar esse dinheiro? E eu falei, olha, daqui uma semana. Falei, bom, Senhor, você me colocou nesse problema, agora você resolve. E Deus mandou muitos pacientes. O que eu não tinha contado, que antes de começar meu trabalho aqui no Peru, o Senhor mostrou como chegar no local, alugar um local que não tinha absolutamente nada, não tinha piso, não tinha janelas, não tinha portas, não tinha nada. E aluguei um local sem saber, mas o Senhor estava mostrando. Eu tinha que colocar um letreiro para que o pessoal saiba que que era dentista, e eu não coloquei o letreiro também. E a gente começou a trabalhar pela fé, e o Senhor mostrou que eu tinha que aprender a depender dele. Nessa dependência, ele começou a fazer muitas coisas maravilhosas. Eu estava sendo preparado para esse ministério que agora estamos levando, vivendo uma experiência muito profunda. Eu tentava ensinar às pessoas que eu conhecia aquilo que eu estava vivendo, mas não funcionava. Mais tarde entenderia melhor como que funciona os momentos a sós com Cristo. E passou um ano, eu fiz uma promessa para Deus, falei, olha, eu vou servir na missão, vou fazer 3 missões por ano, para onde você me mandar. E era incrível o que Deus fazia. Nós tínhamos o dinheiro certo para cada mês, para a comida, para o aluguel, para a escola das crianças, mas não sobrava nada. Enquanto no Brasil eu tinha o cartão de crédito com 15.000 reais para gastos. Pelo geral, eu fazia gastos de 4.000 a 8.000 reais por mês. Aqui no Peru não tinha mais cartão, não tinha mais conta no banco. Era uma dependência total. Agora, em Deus, consegui entender o que sente aquele passarinho quando vai para cantar todas as manhãs. Você sabe que se você não canta, não acontece absolutamente nada. Começamos agora a viver nessa dependência. Quando chegava o convite para a missão, falava, Senhor, está chegando o convite, então faça agora seu trabalho. E ele começava agora a mandar mais pacientes e dava o dinheiro para fazer a viagem sem nenhum tipo de problema. E eu falo que ir para fazer a missão não é que você vá para servir as pessoas. Quando você vai para cumprir a missão, você vai para ser transformado pelo Senhor. Amém. Ele vai te transformando a cada missão. E eu teria para contar uma história de cada missão e demoraria aqui horas e horas, porque Deus te transforma. Mas eu vou pegar somente a última missão que a gente teve. Agora em março desse ano, a gente foi para a Bolívia. Chegamos o dia 13 de março para a Bolívia. Após uma semana, se fecharam as fronteiras, se fechou os voos aéreos, se fecharam as saídas de ônibus, não tinha mais nada.
Eu estava lá na Bolívia, longe de casa, sem saber o que fazer. Os pastores lá que tinham nos convidado para fazer o trabalho missionário estavam preocupados porque não tinha uma data para voltar dessa quarentena. Ficamos um mês por lá, mas nesse mês começamos com essa busca intensa do Senhor, como sempre tem sido feito nas missões. E falei, Senhor, eu sei que está faltando alguma coisa mais. E você quer nos mostrar, e por isso que você trouxe essas 5 pessoas, que provavelmente somos os mais pecadores, porque os mais tranquilos já foram para casa. Mas nós que somos os mais pecadores, ficamos aqui porque você tem alguma coisa diferente para nós. E comecei a ler um livro de Morris Venden, que eu recomendo para vocês, se chama 95 Teses de Morris Venden, um livro maravilhoso. E lendo uma das teses dele, falava assim, que a nossa maior necessidade é do Espírito Santo. E por isso que eu sempre reconheci ante Deus que precisava aprender a ter mais fé. Ainda que eu vejo a cada dia os milagres que Deus tem, ainda faltava fé. Mas lendo essa tese, ele fala assim, que a fé é fruto do Espírito Santo. E então veio um pensamento que ficou muito fixado, e agora eu levo isto para as pessoas. Quando a gente ora, muitas das vezes a gente pede por muitas coisas. Mas minha única necessidade agora é justamente pedir pelo Espírito Santo. Não tem outra necessidade maior que pedir pelo Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo tem tudo. Tem absolutamente tudo. Se você aprender isso essa manhã, é suficiente. Se você tiver o Espírito Santo, tem absolutamente tudo. Você tem gozo, paz, paciência, benignidade, bondade, mansidão, amor, fé. Você está conseguindo entender a profundidade de ter o Espírito Santo na tua vida? E quando você agora fala, Senhor, tá bom, entendi a mensagem. Daqui para frente, eu quero que o Espírito Santo agora dirija. Muitas das vezes nós entendemos errado. É por isso que precisamos entender quem que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa e que ele faz pela gente. Ele quer dirigir nossa vida. Muitas das vezes a gente quer utilizar o Espírito Santo para ele fazer o trabalho e não funciona assim. Tem um pastor dominicano que ele fala de uma maneira muito simples. Ele numa pregação, essa pregação me passou um amigo da Coreia, ele fala assim, quem nós somos no trabalho do Senhor? Imagina que você está num restaurante, tem as pessoas que estão comendo, tem um moço e tem o garçom. Quem vocês acham que é o Espírito Santo? Alguma opinião? Quem que é o Espírito Santo? Pode falar, pastor. Repete, então, é o garçom. É o garçom, é o cozinheiro, posso falar dessa maneira, ou é aquela pessoa que foi para comer no restaurante? Quem que é o Espírito Santo? Bom, ele é o que serve, né? É o que seria isto, eu posso estar equivocado. Então, esse aqui é o grande problema. Nós pensamos que é o garçom sempre, né? Mas não é o garçom, é o cozinheiro. Olha só. É o cozinheiro. Ele cozinha a comida para ser levada justamente para aquela pessoa que foi para comer. Nós somos apenas aqueles meios, não somos apenas aqueles garçons que pegam aquela comida especial e levam para aquela pessoa que vai aceitar. O grande problema nosso, como igreja, é que nós pensamos que nós somos os que levamos. Mas você vai entender isso quando você começa a ter uma experiência muito profunda com o Espírito Santo. Ele quer dirigir nossa vida. E por que ele não dirige? Porque nós somos orgulhosos, porque nosso eu é muito forte, porque nossos preconceitos estão muito fortes na nossa vida e nós não conseguimos tirar isso. O dia que nós falemos, Senhor, eu deixo agora que você agora conduza a minha vida,
tira tudo aquilo que está fazendo que eu não permita que o Espírito Santo dirija a minha vida. Então, o momento que você deixar ele começar a dirigir, ele fará coisas diferentes. Você tem que pegar sua agenda e falar: Senhor, te entrego minha agenda. O grande problema é que nós fazemos nossa agenda e depois falamos: Senhor, me abençoa. Está vendo o lado errado? Nós sempre pedimos que Ele abençoe nossa agenda, mas nós não permitimos que Ele faça a nossa agenda. O dia que você entender a profundidade disto, vai mudar muito na sua vida. Eu preciso deixar que Deus faça a minha agenda para cada dia. Eu devo acordar muito cedo, pedir o batismo do Espírito Santo, me arrepender novamente, estar em contas com Deus para que Ele comece agora a dirigir. Falar: Senhor, eu te deixo agora você começar a dirigir minha vida. Eu não sei o que vai deparar esse dia, mas tenho certeza que se você dirigir, você vai fazer a diferença. E Ele vai começar agora a fazer as coisas. Ele vai mandar as pessoas certas para ouvir você falar de Deus. Teria muitas histórias para contar sobre isso. Porque Deus manda as pessoas. Tem ligações que você nem imagina, de pessoas que você nem conhece, que eles vêm agora para escutar você falar de Deus. São pessoas que estão precisando de Deus. Eu não sei para quem levar a mensagem de salvação, e Ele te mostra. Ele te mostra por meio de impressões qual que é a pessoa que está precisando de Deus. Mas não é uma coisa de você. É o Espírito Santo fazendo agora o trabalho, e você apenas é o canal pelo qual Ele pode fazer o trabalho para Deus. O Espírito Santo exalta Jesus. E você tem que exaltar o nome de Jesus, como Jesus exaltou o nome do Pai. É muito simples. Mas você precisa ter uma relação de intimidade com o Senhor Jesus para que Ele consiga começar a fazer o trabalho na sua vida. Enquanto você não se submeter ao trabalho do Espírito Santo, Ele não vai conseguir fazer seu trabalho. Enquanto você quiser fazer o que você quer, Ele não vai conseguir fazer. Jesus é um cavalheiro. Ele não faz nenhuma coisa se você não permitir. É por isso que em Apocalipse 3:20, ele fala que Jesus está na porta. Por que razão? Porque eu, como adventista, ainda não deixei ele entrar no meu coração. Não permiti ainda ele entrar e mudar absolutamente tudo. Enquanto eu não permitir, ele não vai fazer nenhum tipo de cambios. Enquanto eu não permitir, ele não vai conseguir fazer o trabalho que ele poderia fazer na vida das outras pessoas. Agora, quando eu permitir, vai acontecer coisas maravilhosas. E você vai ter muitas coisas para contar. Ele vai começar a agir do jeito dele. Você vai sair de casa e vai falar: Senhor, me mostra aquela pessoa a quem eu preciso falar. E as pessoas vão estar no lugar certo, na hora certa. E você vai conseguir falar de Jesus e aquelas pessoas vão ser transformadas. As pessoas vão querer ficar do lado de você porque você fala de Jesus. Você não vai falar apenas da boca para fora. Você vai entender o que fala em João 15, 1 até 5. Eu sou a vide, você é o ramo. Quando a gente conseguir entender que eu preciso depender completamente de Jesus para Ele fazer o trabalho, então Ele vai conseguir fazer o trabalho. Enquanto eu não depender completamente dEle, Ele não vai conseguir fazer absolutamente nada. A minha dependência dEle tem que ser todos os dias. Todos os dias. E Ele vai começar agora a fazer as mudanças. Eu quero uma pessoa egoísta, agora você começa a ser altruísta, gosta de compartilhar agora as coisas que Deus te dá. Eu quero uma pessoa que não gostava de me misturar com algumas pessoas, agora o Senhor faz que você se misture com pessoas que você não imagina. E Ele vai mudando absolutamente tudo. Não vem de mim. Vem daquele relacionamento de Deus fazendo o seu trabalho em você. Amém. Então virão os frutos. Bom, pastor, eu acho que já passei do tempo.
teria muito para contar, como eu falei, mas Com realmente certeza. tem Irmão uma Sérgio, mas foi experiência. uma bênção. E eu tenho certeza que valeu a pena permanecermos um pouco mais hoje e tenho sentido vontade de termos mais vigílias onde nós pudéssemos ter testemunhos como este que recebemos esse banquete hoje pela manhã. Vou pedir a vocês apenas mais 3 minutos. Nós vamos cantar esse hino que estou aqui colocando agora na tela para vocês. E 1 minuto e 46 esse corinho, e em seguida eu quero dar uma palavrinha sobre os momentos a sós e orar com vocês. Então, vamos, nesse momento, cantar esse hino agora, que eu vou colocar aqui para vocês. Me chama a cada manhã a conhecer seus planos pra mim. 40 dias vou dedicar nessa jornada especial. Sim, sou frágil, Senhor, mas que posso vencer. Dá meu poder a cada manhã, o Senhor toma meu coração. Palavra e oração trazem vida e salvação. 40 dias vou consagrar com meu Jesus pra sempre andar. Se preciso, Senhor, seu Espírito em mim, dá-me poder a cada manhã. O Senhor toma meu coração. Se preciso, Senhor, seu Espírito em mim, dá-me poder a cada manhã. O Senhor toma meu coração. Eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de ter tido esse testemunho, por você ter ficado até agora, você que pôde ficar. E quero, nesse momento, dizer que já não são mais 12 vagas, tenho vários pedidos aqui, pastor Jefferson já foi adicionado, viu? Bem-vindo. Não sei se o Daniel já está adicionado, se a irmã Hilda, eu não vi aqui o teu nome, irmã Hilda, então eu quero muito que vocês participem dessas 10 últimas vagas. Tem alguém aqui me pedindo 4. Nós vamos, se Deus quiser, ter momentos a sós para podermos, de fato, entender que é Cristo que está agora querendo dirigir na minha vida. Se ele estiver de fora, né, irmão Sérgio? Eu não sou cristão. Queria ter uma última palavra. Pois não. Preciso contar esse testemunho antes de terminar, por favor. Nós fomos para o Brasil o final do ano passado e eu tinha no coração um pedido para Deus. Falei, Senhor, eu acho que já completei minha missão aqui no Peru e eu gostaria novamente de voltar para o Brasil. E falei, se você quiser que eu volte realmente para cá, se disponha que alguma pessoa me dê um trabalho para ficar aqui no Brasil. Levei minha família, fomos para lá para o encontro de momentos a sós com Cristo, oramos uma semana praticamente todas as madrugadas. Momentos a sós com Cristo te leva a orar. Oramos 4 horas cada noite, com muito poder. E Deus nos levou a passar por muitas experiências lá no Brasil, fazendo muitos milagres, que não dá para contar, mas eu gostaria de contar este daqui. Já no finalzinho da nossa viagem, na última cena que tínhamos lá, uma colega com a qual a gente trabalhou lá no PCF, ele me manda uma mensagem e fala, Sérgio, o chefe falou para mim que você poderia entrar no PCF novamente. É só você trazer seu currículo e entregar. Não precisa fazer prova, não precisa de mais nada. Você tem uma vaga aqui garantida. Vai ter um processo de seleção, mas você já tem a vaga garantida. Nesse momento eu fiquei pensando, será que
isso é aquilo que Deus quer para minha vida, voltar novamente para o Brasil e trabalhar no PCF com um salário de quase R$ 9.000. Nesse momento, Deus me levou a uma compreensão muito profunda da missão. Ele falou para mim, olha, como foi sua vida antes que eu te conhecesse, ou que você me conhecera, e como que tua vida agora que você está caminhando comigo? Que te deu mais prazer? Eu falei, Senhor, para mim me deu mais prazer caminhar contigo. Eu não terei de repente as coisas que eu tinha antes, mas caminhar contigo é a melhor experiência na minha vida. Ter Jesus comigo não tem preço. Compartilhar a Jesus para as pessoas enche minha vida. Nesse momento, respondi para essa colega, falei, olha, muito obrigado pelo convite para entrar para o PCF novamente, mas eu estou voltando para minha terra. E ela falou, mas você não queria voltar para o Brasil? Eu falei, sim, mas eu acredito que não é o momento de Deus ainda, de voltar. Ele mostrou que ainda tem alguma coisa mais para fazer. Deus quer conduzir sua vida. Muitas das vezes a gente, de maneira caprichosa, vai para fazer alguns pedidos. E justamente em João 15:8, fala um pouquinho desses pedidos, né? Às vezes a gente não sabe pedir. E justamente os discípulos pediram para Jesus ensinar ele como aprender a pedir de maneira certa. Eles não pediram para Jesus, Senhor, ensina-nos a pregar da maneira que você prega. Eles não pediram, Senhor, nos ensina a fazer milagres como você faz. Nos ensina apenas a orar. Porque eles entenderam que o segredo da vida está na oração. A oração faz toda a diferença. A gente rejeitou aquele trabalho e voltamos para o Peru. E Deus fez uma coisa incrível. Eu nunca tinha ganhado muito no trabalho, no consultório, mas aquele mês que a gente voltou, em fevereiro, Deus nos mandou apenas 22.000 soles, que daria mais ou menos quase R$ 27.000 de salário. Ele mostrou que ele é dono da prata e do ouro. Mas eu não sabia por que ele estava dando todo esse dinheiro. E era justamente para passar 4 meses da pandemia em casa. Ele cuidando já do seu filho, que estava trabalhando no trabalho do Senhor, ele já estava cuidando. Eu não entendia por que tanto dinheiro. Mas ele cuidou de cada detalhe. Temos um Deus real. O grande problema de nós como cristãos é que muitas vezes não mostramos esse Deus real, porque não vivemos com esse Deus real. Mas Ele quer se tornar um Deus real na nossa vida, se a gente permitir que Ele seja um Deus real na nossa vida. Amém. Pastor, agora se acabei. Não, Desculpa. com certeza. Doutor Sérgio, temos que ter uma vigília do ID, viu? Lhe chamar aí como ainda são agora, acho que 6 horas, 5:30 agora, é isso? É isso? Então, que acorde uma, mas quem sabe, né? Vamos estar juntos. Irmãos, eu agradeço por você ter permanecido até esse momento. Deus tem um plano para cada um de nós. Vou fazer uma oração agora e após essa oração, a irmã Marileide vai desligar a gravação e nós vamos ter aqui o abraço que o irmão pastor Jefferson me ensinou lá da Bahia. Vocês vão sentir um calor aí nesse abraço, que é uma benção esse abraço. E feche seus olhos, eu quero orar pelo irmão Sérgio, quero orar por você também. Ó Senhor, meu Deus, como precisamos de Ti, abrir o coração todos os dias para o Senhor fazer morada, como precisamos entender que sem este relacionamento, sem conhecer Jesus,
não estaremos seguros e nem salvos. Então, agora entre em nosso coração, fortaleça essa família ID, que mais e mais pessoas possam te conhecer, Senhor. Queremos ser cheios do Espírito, queremos salvar pessoas, como também queremos ser salvos. Abençoe a vida do irmão Sérgio e esse propósito que ele tem de se entregar diariamente, aos pastores que estão conosco, aos anciãos que estão aqui, aos membros que se batizaram recentemente, que já estão, Senhor, trabalhando por ti. Não permita que o inimigo nos tire deste caminho. É o meu pedido e oração em nome de Jesus. Amém.